Este trabalho começou em dezembro de 2017, quando passei pelo Parque da Criança, em Fortaleza. Parque que já foi da Liberdade, da Independência, Cidade da Criança. É aquela praça entre as ruas General Bezerra Rio Pereira e Avenida Barão do Rio Branco. Vocês conhecem, né? Em 1922, a praça foi cercada. E no alto, acima da grade, foi posto a estátua de um índio liberto. Um índio que quebra as correntes em comemoração à liberdade do Brasil e de Portugal. Este trabalho é de artistas que olharam a cidade e no frenesi do centro viram um índio sem um dos braços. Esta cidade aparentemente sem memória, que constantemente nega sua história. Sabemos que não podemos falar pelos índios, mas olhando para este índio, queremos perguntar à cidade como devolver o braço. Olá, eu sou J. Júnior Santos, eu sou ator, produtor cultural e pesquisador. Eu sou um homem cis de pele clara, tenho descendências indígenas, estou atualmente com o meu cabelo descolorido, ele é raspado nas laterais e um pouco alto na parte de cima da cabeça. Eu estou usando um óculos com armação redonda de hastes pretas, eu tenho barba com alguns fios brancos, eu estou com uma camisa preta e um colar com um círculo marrom e ao fundo há uma parede com diversos cartazes com uma negativa de uma imagem e com a frase "Procura-se o braço perdido". Eu estou aqui para fazer uma explanação breve sobre a pesquisa Como devolver o braço do índio, processo criativo de memórias em retomada cênica. A pesquisa tem orientação do professor Dr. Hector Briones e foi gestada no curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará. Essa pesquisa é gestada dentro da disciplina de encenação do curso de teatro, onde eu fui aluno, e propus uma encenação a partir do meu encontro com uma ruína no centro de Fortaleza. É a estátua de um indígena que se encontra sem um dos braços. A ideia foi criar uma experimentação a partir de proposições performativas na praça e foi criada uma célula que foi apresentada no Museu do Ceará, espaço que salvaguarda a memória, e assim a gente conseguiria articular algumas questões que me interessavam naquele momento. Posteriormente, de 2018, quando começou o processo, eu levei a pesquisa para o meu grupo de teatro, o Grupo Pavilhão da Magnólia. E então a gente pôde debruçar sobre essa pesquisa inicial, sobre as experimentações criadas e inserir as vozes desses artistas que estavam colaborando naquele momento. Assim, este trabalho segue com minha pesquisa de TCC, apresentada no começo deste ano, 2021, onde eu analiso todo o processo de 2018 até 2021, onde a gente passa por uma pandemia, onde a gente tem que reprocessar o trabalho e também utilizar o espaço virtual como espaço de criação. Desde a primeira parte do processo, o trabalho se estabeleceu através do que a gente chamou de ações performativas através de tentativas. Criamos ações na tentativa de devolver o braço do índio. As ações tentativas são os procedimentos de criação que desenvolvemos no grupo,
onde trabalhamos a memória individual com uma temática indígena e com relação com a praça, e a memória coletiva. Assim, a gente propõe micro-performance, intervenções e também a ficcionalização de possibilidades de como poderíamos devolver o braço à estátua. E assim surgem as ações como colocar cartazes na cidade perguntando pelo braço, fixar uma faixa no espaço do Parque da Criança com a pergunta como devolver o braço do índio, protocolar documentos na Secretaria de Cultura do Estado, no INFAM e na representação da FUNAI. Há um aspecto na dramaturgia do trabalho que foi descoberto na pesquisa em campo, que é a presença de abelhas no braço amputado da estátua. Essa colmeia acabou sendo utilizada desde a pesquisa do figurino, mas também como dramaturgia, né? Já que é um aspecto de uma vida dentro de uma comunidade, dentro do centro da cidade, dentro de uma estátua, né? E a retirada daquela estátua também causaria dano àquele ambiente de vida que está em desenvolvimento naquele local. Por isso nós trouxemos a imagem do apicultor não como quem vai tirar a abelha, mas quem vai cuidar daquele ser vivo que está na estátua. Com os trabalhos na sede do grupo, mesmo com as medidas de segurança necessárias, nós tivemos encontros presenciais onde foram desenvolvidos alguns procedimentos de criação e experimentações. Assim, nós resolvemos, no final do ano de 2020, apresentar através de um site todo o material que a gente desenvolveu até ali. A ideia era usar o espaço da sede como um site específico, onde cada espaço da casa revelaria um pouco do processo que estava sendo desenvolvido. Desde a criação de novas cenas, ensaios fotográficos, o material da pesquisa teórico, a um podcast com participação de lideranças indígenas e outros artistas pesquisadores do tema. Regional do Centro, Carla, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida contigo, pode ser? Pode. Eu vi que está tendo uma obra lá na Praça do Parque das Crianças. Uhum. Tem alguma previsão para acabar? Deixa eu lhe dar o número do setor responsável, que é da infraestrutura, não sei o número. Tá bom, diz aí. Prefeito, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu queria saber, eu vi que lá a Praça do Parque das Crianças está em obra. E aí eu queria saber se vocês podem me avisar ou tem alguma previsão de quando que vai terminar a obra. A tu pode estar ligando minha pela manhã para falar com o Gilvan. É pra esse mesmo número? É, o mesmo número. Gilvan? Gilvan. Tá bom. Tá bom? É porque agora, como todo mundo já foi embora e eu não sei te dar essa informação direitinho, eu tanto te dar informação errada, eu prefiro tu ligar amanhã, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Coen. É nesse momento da pesquisa que eu me aproximo da pensadora Cecília Almeida Salles, onde ela discute tanto a produção da obra de arte como a criação em processo, como uma rede, né, de conexões e atravessamentos. Assim, a gente faz uma análise do processo, análise crítica do processo em curso. Outro espaço da pesquisa aproxima a pesquisadora Diana Taylor, que trabalha com os estudos da performance, onde ela traz uma provocação acerca do uso do arquivo e do repertório. O arquivo como aquele material supostamente duradouro, né, como a própria estátua, as fotos, as matérias de jornal que a gente consegue e todo o material, com o repertório como aquela coisa efêmera que acontece e aconteceu naquele espaço. Olhando para o processo, a gente utiliza essa documentação que veio sendo criada e acessada durante esse período e também com tudo que a gente já conseguiu realizar no espaço, no caso, estabelecendo assim um diálogo com o repertório que foi produzido.
acha que fica entre a rua Pedro Pereira, Visconde do Rio Branco, General Bezerra? Peraí, vou pegar o mapa. Eu nunca lembro. Sempre com essa dúvida. Não lembro, não. Olha, É o genocídio. tá. E genocídio? Está perto, está Eu pensei que eu tivesse visto um índio pela primeira vez no Sesc da Barra. Eles estavam dançando, aquela dança circular com a roupa de palha. E aí depois eles saíam e voltavam vestidos de gaúchos, cangaceiros, maneiro pau. Aí eu entendi, era o grupo de dança da Dona Zé Nicolás. Aí eu fiquei sempre pensando que índio era uma coisa folclórica, que índio era uma coisa distante. Com esse espaço de criação presencial, mesmo mantendo as medidas de segurança, o grupo ficou com o desejo de fazer uma abertura de processo, mesmo para um público limitado, onde a gente pôde ter um retorno, onde a gente poderia ter um retorno do público, já que a proposição do trabalho é uma assembleia onde se discute os temas que estão envolvidos nas tentativas de devolver o braço ao índio. Esta pesquisa está envolvida num processo de redescoberta da minha identidade e de retomada da minha ancestralidade indígena. Ao aproximar pensadores indígenas, as lideranças indígenas dos povos anassés aqui do Ceará, nós pudemos trazer a discussão da resistência desses povos indígenas que foram apagados da história e que resistem bravamente, recriando uma nova conexão com a natureza, com a vida. O Ceará foi um estado que decretou através de uma lei que não existiam índios no Ceará, por causa do aldeamento das vilas. Na verdade, essa descaracterização e esse preconceito ajuda a pensar e ajuda a apagar os povos indígenas do Ceará. E essas etnias resistem. Nós hoje temos 14 etnias no Ceará e elas estão próximas a gente nesse trabalho. E aquela imagem daquele índio sem braço, ela reflete o genocídio em curso. O abandono daquela estátua naquela praça, ela reflete o problema social e político que estamos inseridos 521 anos depois.